No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa nesta segunda-feira. Hoje é dia 15 de setembro de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe você de maneira rica e abundante. Muito obrigado por participar aqui do Minuto da Unicidade. Você que acompanha na rádio, muito obrigado. Você que nos dá audiência na volta para casa, você que está chegando do trabalho, você que está indo para o trabalho, pessoal que trabalha à noite, muito obrigado também pela audiência, seja bem-vindo, onde quer que você esteja, que Deus te abençoe. Ouça o que diz a palavra de Deus: eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Deuteronômio capítulo 18, verso 18. Esse texto é um ponto pacífico na teologia em geral, que é uma referência direta na Torá do Senhor Jesus, a pessoa do Cristo, ao Machia, aquele que veio, aquele que habitou entre nós. Esse é um ponto pacífico. O próprio Cristo, quando ele ressuscita, ele diz para os seus discípulos, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 45 em diante, para ser mais exato, 47, ele diz: assim convinha cumprir o que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Lembra que ele fala isso para os seus discípulos quando ele ressuscita? Porque até então, os olhos dos discípulos, diz o evangelista Lucas, estavam fechados para que eles não compreendessem as Escrituras. Lá mesmo, nesse capítulo 24 de Lucas, diz: então seus olhos estavam fechados para que não compreendessem as Escrituras. Aí no verso 45 diz: então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Ou seja, Jesus abre o entendimento deles, e quando Jesus abre o entendimento deles, ele fala: assim convinha que se cumprisse acerca de mim o que está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Essa era a visão da Bíblia. Alguns teólogos dizem que naquele momento, naquela época de Jesus ali, a Septuaginta já estava em vigor. A Septuaginta é o que nós chamamos de Torá, profeta e o Salmo, lei, profeta e os salmos, né? O Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, os salmos e os escritos dos profetas. Os 72 rabinos se reuniram e fizeram a Septuaginta, que é o compêndio do reunir tudo aquilo ali. Então não havia Novo Testamento, até porque eles estavam ali vivenciando ali o mais para frente começaria a ser escrito o Novo Testamento, que só foi terminado lá por volta de 600 e pouco, que foram acrescentando ainda o livro de Apocalipse, parece que foi o último a ser acrescentado já por outros concílios. Mas muito bem, sem rodeios, esse texto de Deuteronômio 18, verso 18, diz que, né, o próprio Deus, por intermédio de Moisés, ele já profetiza, ele fala de antemão que iria suscitar no meio do povo, iria levantar no meio dos irmãos, né, no meio dos israelitas, da nação de Israel, um homem semelhante a Moisés. Ou seja, o que é Moisés para os judeus? É o principal, né, profeta, o grande legislador, aquele que Deus falava cara a cara, face a face, e um homem, né, muito, talvez uma das maiores autoridades de toda a história do povo judeu, é o grande patriarca Moisés, o grande Moisés, né? Ele tem uma relevância extraordinária, ele recebeu toda a lei. Então a importância de Moisés para o povo judeu é algo assim inexplicável. A Shemá foi dada por intermédio de Moisés, ou seja, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Aqueles que dizem que Jesus pregou trindade, já começa a primeira falha na declaração
porque ele é semelhante a Moisés, ou seja, vinha com a mesma função. Semelhante a Moisés em quê? Em todos os sentidos, em muitas questões. Por exemplo, Moisés é o grande libertador, né? Moisés é o grande libertador de Israel, libertou da escravidão do governo egípcio, do império egípcio. Até porque é outra questão também. Porque se Moisés libertou o povo da escravidão egípcia, os judeus entendiam, essa é uma das principais profecias, que o Machia iria também de alguma forma libertá-los, no caso aqui naqueles tempos, estavam aguardando o Messias para aqueles tempos de Cristo, iria também libertá-los do Império Romano. Então, quer dizer, Jesus não veio trazer essa libertação da escravidão física, ele veio trazer da escravidão espiritual. Por isso ele falou: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, Deuteronômio 18 diz, né? Vou colocar minhas palavras na boca dele e lhes fará tudo o que eu lhe ordenar, né? É interessante porque nessa passagem aqui mostra-se que Jesus, ele é submisso, né? O Jesus homem, tá? A gente precisa sempre destacar isso, submisso como ser humano e obediente ao Pai, que não é outra pessoa além dele. Até porque ele seria igual ao Pai, não é verdade? Não é igual, a teologia trinitária não prega que ele é igual. E ele diz também que o Espírito Santo, quando ele fosse enviar, não falaria dele mesmo, mas estaria submisso a ele, vai falar tudo que eu mandar. Ou seja, há uma hierarquia, te pergunto, na doutrina, quer dizer, o Jesus homem, o Jesus manifestado na carne, segundo o Evangelho de João, diz lá pelo capítulo 14 que o Espírito Santo não falaria dele mesmo, mas falaria tudo que ele mandar, tudo que eu lhe ordenar, assim mesmo, com essas palavras Jesus fala. Aqui o Pai, em tese, abre aspas, aqui está falando na Torá, ele vai falar tudo que eu mandar. Ou seja, Jesus não tem vontade própria. Jesus estava aqui como um homem, tá, mas ele como um homem vai enviar um ser divino, que também vai estar sujeito a ele, mas deixa só abrir esse parênteses aí, tá? Fecha essa caixa aí, fecha esse parênteses. Muito bem. Vamos para Marcos 6, que diz assim, e chegando no sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por meio de suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Marcos 6, versos 2 e 3. Ou seja, escandalizavam-se dele, por quê? Porque jamais ele ele poderia ser o Messias, mas ao mesmo tempo em que se maravilhavam dele, tornavam-se incrédulos. É complicado, né? Ao mesmo tempo em que ficavam entusiasmados, né? Como diz o ditado, boquiaberto, com o que o Senhor Jesus fazia, eles se relutavam a crer no que os seus olhos estavam vendo, no que os seus ouvidos estavam ouvindo. Porque Jesus ali conhece todo mundo, né? Por isso que ele fala, não tem profeta na sua casa, da sua própria casa, que tem honra no meio dos seus. Para a gente terminar aqui, quando o Senhor Jesus ele se faz carne, quando o eterno ele assume a forma humana, para ficar mais forte essa palavra, ele passa a se sujeitar às leis humanas, se sujeitar à sua condição humana. Apesar de todo o poder realizado, apesar de todos os feitos, ele se sujeitou, ele andou entre nós. Na maioria do tempo, ele explorou mais a sua condição humana. E como servo, ele se tornou, lhe suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, um profeta semelhante a ti, e vou colocar as minhas palavras na boca dele. É por isso que ele fala: eu estou falando para vocês as palavras do meu Pai, e vocês não dão crédito. Eu venho em nome dele, eu tenho o nome dele, e vocês não creem. Outros que virão em seu próprio nome, vocês vão crer. Quando você começa
a examinar pelo Espírito, a entender a profundidade dessas palavras, você vai entender quem é a pessoa do Cristo. Quem ele realmente é. E a Bíblia ele fala: e o Verbo era Deus. E essas palavras que estavam na boca daquele ser humano, chamado Jesus Cristo, era Deus, e o Verbo se fez carne. É só você ler. O Verbo era quem? No princípio era o Verbo, a palavra. E a palavra estava com Deus lá no princípio. Pois é, e a palavra era Deus. E a palavra, verso 14 de João 1, se fez carne. Por isso que eu cito sempre aqui diuturnamente 1 Timóteo 3,16, indiscutivelmente grande é o mistério da piedade, Deus foi manifestado em carne. Não é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Uma vez manifestado em carne, ele se sujeita como um profeta, como um sacerdote, como um filho, e por aí vai. Mas, como diz Paulo, segundo a linhagem humana, é o filho dos israelitas, descende dos israelitas segundo a carne, o qual é Deus sobre todos. Já leu isso lá? Em Romanos capítulo 9, verso 5, precisamente o verso 5, diz que ele veio dos israelitas segundo a carne, o qual é Deus, a verdadeira identidade dele, Deus sobre todos. No próximo domingo, dia 21, às 4 horas da tarde, nós vamos falar sobre este assunto. Eu vou dar uma palestra, se você quiser saber mais, entre em contato conosco na descrição do vídeo aí, no YouTube, você que acompanha o Minuto na Cidade pelo YouTube, tem lá o nosso contato, na capa já desse vídeo, você que está vendo aí, vê aí no rodapé da capa, no finalzinho da capa, já tem o meu e-mail aí, escrito na thumbnail, na capa do vídeo, você já tem meu e-mail, entre em contato, para domingo às 4 horas da tarde, vou falar sobre este tema específico para um grupo de pessoas que realmente desejam saber mais sobre Jesus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Deus abençoe. Amanhã nós voltaremos com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Espero por você. Deus abençoe a todos. Para você que está na rádio, vamos a mais uma música e voltaremos amanhã, se Deus quiser. Minuto da Unicidade.